Boa noite. Hoje é um dia muito especial para todas nós, mulheres, mães de filhos gerados ou não, potencialmente mães, mulheres crianças que um dia talvez venham a ser mães, né? E por isso, como a gente nunca vai ser mãe de fato sem um companheiro, sem alguém que nos acompanhe nessa jornada e que nos permita, do ponto de vista biológico, do ponto de vista divino, gestarmos uma vida, a gente vai falar especialmente sobre relacionamentos. E o que eu queria trazer hoje é exatamente essa questão que eu tenho recebido muitas demandas de pessoas que estão em um relacionamento por amor, mas se sentem diminuídas, sentem que esse relacionamento podia ser melhor se os dois pensassem igual, se o companheiro acompanhasse em todas as práticas, ou se a companheira, a namorada, acompanhasse em todas as ideias, em todas as vontades, em todos os ideais, principalmente quando um é muito mais espiritualizado que o outro. Eu tenho visto pessoas assim sofrendo absurdamente por não conseguirem fazer com que seus companheiros ou companheiras os acompanhem. Mas isso é uma bênção divina. Como eu costumo dizer, Deus não erra. Então, se a nossa alma é atraída por uma outra alma que pensa diferente, que vibra diferente e que tem capacidades e habilidades diferentes das nossas, isso é uma bênção, porque isso só vai somar com a nossa capacidade. Isso vai fazer com que a gente tenha um companheiro ou uma companheira que consiga fazer as coisas que para nós são chatas, para nós são muitas vezes insuportáveis, e para o outro muitas vezes ele tem essa habilidade. Então as pessoas se somam e isso é uma bênção, né? Eu estava estudando há pouco tempo o Enneagrama e a gente vendo, imagina se todos os casais fossem formados por pessoas do mesmo eneatipo, ou para quem não sabe de que se trata isso, falando de traços de caráter, de perfis de personalidade. Imagine se todas as pessoas numa casa pensassem iguais, vibrassem iguais, quisessem as mesmas coisas. Isso ia ficar sempre no mesmo lugar. Quando a gente tem uma gama, uma variedade de pessoas pensando de forma diferente para conduzir um lar, para conduzir uma família, isso agrega muito valor a essa família. Por exemplo, se um é voltado mais para a espiritualidade e o outro mais para as coisas racionais da matéria, isso vai ajudar com que os dois aspectos fiquem cobertos nessa família. Isso vai fazer com que as coisas andem, que essa família consiga progredir. Amar não é exigir do outro que goste das mesmas coisas que a gente goste, ou sofrer porque o outro não gosta das mesmas coisas. Falar, mas e se? E se? E se? Poxa, a gente tem um companheiro, uma companheira do nosso lado que tem todo o potencial e as características exatamente que a gente não tem para suprir isso que falta em nós. Não que aquele negócio de um é a tampa, outra a panela, isso daí eu não acredito muito nisso não. Mas eu acho que os potenciais se somam quando a gente consegue ter pessoas numa mesma casa, numa mesma família, principalmente no relacionamento, com habilidades diferentes, com skills diferentes, né? Então, se uma pessoa é muito voltada para a espiritualidade e exercita muito mais o lado direito do cérebro, essa pessoa muitas vezes vai conseguir ter um acesso e uma frequência vibratória muito maior e um acesso a níveis
mais elevados de experiência espiritual. E muitas vezes essa pessoa se perde nas coisas aqui da matéria, nos controles de suas contas, em como organizar as suas finanças, e muitas vezes acaba, se perdendo na vida e fala, poxa, eu faço tanto aquilo que Deus prega, que todas as religiões orientam, por que que as coisas não dão certo para mim? Porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade mesmo. Então, a gente tem um companheiro ou uma companheira que supre o outro lado, a parte material, a parte prática da vida, do dia a dia nosso, isso é uma bênção muito grande. E vice-versa. Se eu sou focada mais nas coisas da matéria, na praticidade, se eu tenho habilidade de controlar minhas finanças, de ir ao banco, de fazer as minhas movimentações, de estar lidando o tempo todo com a internet, internet banking, e fazendo, observando ações, observando seja lá o que for que as pessoas assim fazem, que não é a minha praia, mas se fosse o caso de eu ser uma pessoa assim, eu precisaria ter um companheiro que fosse muito espiritualizado para que essa casa, esse lar, tivesse uma harmonia e tivesse um equilíbrio em que todas as forças tivessem abrangidas. Todas as forças fossem abrangidas nesse relacionamento, né? Para que os filhos, se a gente é mãe, a gente tem filhos, que esses filhos pudessem observar o equilíbrio e ver que essa casa não está caindo, né? Ver que tem gente fazendo as duas coisas, os dois aspectos da vida. E os dois hemisférios cerebrais desses filhos vão estar sendo estimulados pelo pai e pela mãe, né? Mesmo quando a gente tem um aspecto mais dominante, se o nosso companheiro ou companheira tiver um outro aspecto que supre isso, isso vai ser uma bênção. E a gente costuma ver como algo ruim. E não é. Lógico, muitas vezes vai ter desafios. Outro pensar diferente da gente vai ser um desafio, é lógico, isso é evidente. Mas é isso que faz as coisas andarem, a gente progredir. São esses desafios que fazem a gente subir degraus até no nosso relacionamento. Isso nos aproxima, isso faz com que seja mais gostoso, mais atraente, mais atrativo viver um relacionamento. Imagina se o outro fosse totalmente igual, pensasse totalmente igual, né? Provavelmente a gente ia ficar meio que estagnado. E metade das coisas a gente ia deixar de fazer. Aquilo que não é a nossa habilidade ia ficar sem fazer, ou ia ser um esforço muito grande. Então, quando tem alguém que supre e completa aquilo que para nós é a parte chata das coisas práticas da vida, se a gente tem alguém que supre isso, é uma bênção muito grande. Então, eu queria deixar hoje essa visão de relacionamento como tá tudo certo, né? Se a gente tem duas pessoas iguais, tomara que elas pensem e tenham equilíbrio das características mais racionais e mais ligadas ao sutil, às emoções, né? Racional e emocional mais em equilíbrio, porque se duas pessoas são só racionais ou só emocionais, muitas vezes esse relacionamento acaba não dando certo. Então, a diversidade não é acaso, né? E biologicamente não é acaso também um casal ser formado e uma família ser gerada por um homem e uma mulher. Mesmo quando um casal de homens ou um casal de mulheres adota um filho, esse filho foi gerado por um homem e uma mulher, ou por um componente masculino e um componente feminino. E tá tudo certo, tá tudo certo. Deus é perfeito.
É a única forma da vida chegar na Terra, da vida humana chegar na Terra e da vida animal também, né? A maioria dos casos. E isso é perfeito. Então, a gente aceitar a diversidade como uma bênção, como um trunfo na nossa mão, e não como algo pesaroso, triste, desgostoso, é uma visão que muitas pessoas não têm. Eu tenho visto pessoas sofrendo absurdamente, sofrendo muito mesmo, por pensar dessa maneira, por se sentirem muito distantes do outro. Gente, o amor é a cola que une todos os seres, né? O amor é a cola que nos une. Então a gente não precisa traçar os dois andarem numa linha reta aqui em cima do mesmo fio. Isso aí vai ser muito sem graça, né? Quando a vida dá voltas, os dois caminham em espiral, vão para lá, vão para cá, fazem coisas diferentes e sempre estão se encontrando porque escolhem isso. Isso é a maior dádiva do mundo, é a maior bênção do mundo. E era esse o recado que eu queria estar deixando hoje. Que vocês olhem o relacionamento de vocês com respeito, com amor, mas sempre como uma bênção. E não vejam as diferenças como uma dificuldade. Talvez um desafio, sim. Mas é nos desafios que a gente cresce. Nos desafios que a gente galga degraus evolutivos e que a gente se torna maior. E é na soma das duas partes que a gente não só se torna mais íntegros, mais inteiros, não só nos tornamos mais íntegros, mais inteiros, mas também muito mais felizes. Então, parabéns a todas as mães hoje, mães em potencial, mães que trouxeram filhos ao mundo, mães que gestaram uma ideia, que gestaram uma criação, qualquer que seja, que gestaram uma vida ou que conduziram uma vida aqui na Terra. Mãe é mãe. A gente sabe quando a gente é mãe, né? E a gente sabe reconhecer o amor de mãe. Mas nenhuma mãe seria mãe de fato se não tivesse um pai junto, se não tivesse um companheiro para solidificar essa união e trazer uma vida ao mundo. Então, é com essa integralidade que eu quero deixar o raciocínio de hoje, a ideia de hoje, a reflexão de hoje, tá? Como relacionamento não sendo uma obrigatoriedade de homogeneidade, não. A diversidade faz com que a gente cresça, com que a gente seja mais feliz, com que a gente possa fazer mais coisas e com que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas para o nosso relacionamento. E isso é muito bom, isso é uma bênção, tá? Então, mais uma vez, parabéns a todas as mães, muita paz, muita luz, muito bem. E parabéns a todos os companheiros e companheiras de todas as mães. Beijo no coração.